Vamos nos colocar em prece, elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga que se faz presente nessa casa, para que tenhamos um momento de reflexão, um momento de conexão com os nossos mentores, nos intuindo bons pensamentos, bons atos, e que possamos levar no nosso coração aquilo que aqui compartilharmos. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam bem-vindos numa mais uma noite fria, né? Eu acho que o próximo investimento da casa vai ser uma lareira. Já estou conversando com a presidente, ver se ela aceita. Eu escolhi o livro A Linguagem do Coração, o tema O Conhecimento de Si Mesmo. E é um tema recorrente, para mim, pelo menos, é recorrente, que seguidamente eu comento, né, com vocês aqui a respeito do olhar no espelho, né? É uma situação que a gente vive diretamente olhando para fora, né? A gente está sempre correndo atrás da máquina, vamos dizer assim. E hoje, no nosso tema de estudo ali, a gente também, de certa maneira, tocou nesse assunto. Como a gente tem dificuldade de parar e se olhar e entender que nós não somos a máscara social que a gente vive, né? Na verdade, a nossa condução dentro da sociedade é saber de que maneira eu posso me transformar em ser melhor para essa evolução que a gente busca. E aí, dentro desse tema, o livro fala, tem um trecho aqui que fala que Jesus colocou, né? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem encontra e torna a esconder. E na sua alegria, vai e vende tudo quanto possui e compra aquele campo. Ou seja, compra o seu espaço, né? Compra a sua evolução, compra o nosso lugar perante a espiritualidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente, na verdade, não é o bem material que a gente busca que vai nos tornar, vai nos colocar nesse local, né? Mas e o que é que a gente busca, na verdade? Quem nós somos? Quem cada um é na sua vida? A gente já parou para pensar sobre isso? É um questionamento diário isso, né? Por mais que eu trabalhe isso na minha mente, eu ainda não tenho certeza de quem eu sou nessa caminhada. Então é uma busca, na verdade, de quem nós somos. Mas para isso, para essa necessidade ser suprida, eu tenho que polir os meus atos. E isso é um trabalho, né? Tu conseguir trocar quem a gente cresceu sendo para quem realmente a gente quer ser, é diário. Isso é um trabalho árduo, com dificuldade, porque o externo está sempre à nossa volta. E aí, nessa caminhada, como é engraçado como isso acontece, porque quando a gente é criança, a gente recebe a calmaria, a gente recebe o brinquedo, a gente recebe, quando o bebê, um mobile, ou a gente recebe uma distração dentro dessa caminhada, né? Aí depois a gente vira adolescente, a gente recebe outros tipos de distrações, né? É o jogo de bola, né? Ou o cinema, né? O namoro. Não deixa de ser distração, porque tu tá numa caminhada social em que aquilo faz com que tu seja melhor que o outro. E não melhor para si, né? E aí a gente cresce, arruma uma namorada, casa, a gente continua sendo melhor para o outro. E acaba deixando de lado quem nós precisamos ser. Eu preciso ser melhor para mim,
E aí a pessoa que vai olhar para mim é que vai gostar daquilo que vê. A mesma coisa o meu olhar para outra pessoa. Eu só posso gostar de alguém se eu enxergar a verdade dentro daquela pessoa. Essa é a nossa caminhada. Só pode ler acertadamente os seus sentimentos quem está habituado a olhar para si, a conhecer-se. Do mesmo modo, a identificação das necessidades legítimas que revelam esses sentimentos ante qualquer situação vivida consigo mesmo e com os outros demanda boa dose de introspecção diária e estudo de si mesmo. Na sociedade de valores materialistas que vivemos, somos instados a todo momento a consumir, a cuidar de coisas, nem sempre a serviço de nosso crescimento espiritual e nos distrairmos de nós mesmos. Que é isso que eu estava comentando, né? Como a gente está sempre com o olhar para fora, e aí no nosso estudo hoje nós estávamos comentando, as nossas buscas materiais, nós temos que conquistar coisas que às vezes nem é necessário mais para a nossa vida. Por que eu tenho que ter mais daquilo? E aí, nessa situação, me veio ali no estudo, mas eu acabei não comentando, para quem gosta de flores em casa, né, para fazer uma coisa bem mais leve, né, ou para quem gosta de plantar, né, de ter alface, cebola, sei lá que seja o que for. A gente faz aquilo por necessidade ou por carinho aquilo que se faz? Eu, quando eu cuido de uma roseira, eu cuido porque eu tenho que cuidar, a roseira está feia, eu preciso lá podar ela, ou eu vou fazer porque aquilo é o que me traz a paz interna? É uma diferença pequena na situação, mas grande para quem nós somos. A atitude que eu tenho com o que eu carrego à minha volta é que vai me transformar. Eu não posso, por exemplo, eu sou um criador de ovelha, eu não posso criar a ovelha simplesmente pelo valor que ela me dá. Eu tenho que realmente tratar dela, cuidar dela. Eu tenho que entregar para ela a minha necessidade de amor, para que ela me dê o fruto necessário. A mesma coisa se eu plantar, eu era muito ruim de mão para plantar. Eu plantava uma árvore e ela não durava muito tempo. Era uma dificuldade, até eu compreender que eu preciso escolher o local da árvore. Eu preciso colocar o adubo certo para ela, eu preciso tratar dela, cuidar do formigueiro. É um processo, mas isso é uma coisa interna. Como que tu entrega isso? É a mesma coisa quando a gente dá um presente para alguém, né? Amanhã minha prima está de aniversário, eu vou dar um presente para ela, mas eu vou dar um presente que aquilo saia com o amor necessário para ela, que chegue até ela com o carinho necessário. Porque não adianta eu simplesmente comprar, que é muito fácil, eu vou lá e compro o presente, tem que dar um presente, vou lá e levo o presente. Sabe? Nem sempre aquilo vai ter a energia positiva necessária. Então não sou mais eu. Né? Nesse sentido, não seria eu de entregar uma coisa que não tem valor nenhum para mim. E aí não interessa quando a gente dá o presente, não interessa o valor financeiro do presente, interessa é a intenção que eu estou dando nessa questão. Num primeiro momento, o benfeitor espiritual propõe uma atitude de recolhimento interior para que, ao fim do dia, venhamos a fazer um questionamento à nossa consciência sobre o modo como realizamos nossas ações e deveres cotidianos. A forma com que estamos lidando com o dever revela o grau de maturidade já logrado. Espíritos imaturos procuram driblar as exigências do dever bem cumprido, enquanto espíritos mais desenvolvidos assumem uma atitude radical ante os deveres, fazendo tudo pelo melhor a ser realizado, que é o comentário que eu fiz. E aqui, quando fala sobre o benfeitor espiritual, né, que é um comentário que eu sempre faço aqui com vocês, como é bom a gente entender que a gente tem um benfeitor espiritual. Como é bom a gente saber que pode contar com esse benfeitor, né? Que é um espírito de luz que está ali à nossa volta. Mas e como que eu faço isso?
De que maneira eu me torno melhor sabendo que eu tenho um benfeitor? É o amigo imaginário da criança, né? É quando a criança conversa sozinha num canto, que a gente fica pensando com quem ela está conversando? Com o benfeitor. Por incrível que pareça. Mas e nós já não fomos criança? Por que a gente esqueceu nessa caminhada toda que a gente tinha essa possibilidade? E por que a gente não pode retornar a ter? Eu busco muito isso quando eu compreendi que era uma necessidade minha conversar com ele, né? Abrir o acesso para que ele chegasse até mim, para que eu conseguisse entender o meu processo. Então, o benfeitor nada mais é do que a consciência da gente trabalhando pela moralidade cristã. É para isso que a gente busca um benfeitor. Não me adianta nada eu estar fazendo uma oração se eu não crer que essa oração vai chegar em algum lugar. Ah, mas eu rezo o Pai Nosso, vai chegar para o Pai Nosso, tá? Quem é o Pai Nosso? Ah, o Pai Nosso que estás no céu. Quem é o Pai Nosso que está no céu? Eu preciso chegar até Ele, mas Ele está aqui. Ele está em nós aqui hoje. Então, o meu contato com esse Pai Nosso é aqui, agora. Quando eu faço a minha oração sem me conectar, eu não estou indo a lugar nenhum. É como se a gente saísse... Hoje tem GPS, lógico, mas antigamente, quando a gente não vai viajar e não conhece o trecho, para puxar o mapa, esqueceu do mapa, como é que a gente faz, né? Quem tem boca vai a Roma. Nós precisamos disso, né? Falar com a gente. A prece é um recurso auxiliar para o sujeito que se dedica à autoanálise. E, através dela, ele pode contar com a inspiração de Deus e do seu espírito protetor para estudar-se criticamente, a fim de esclarecer-se a respeito do bem e do mal que houvera feito. A questão da prece, que a gente fala, né? Eu busco muito a minha conversa, né? A minha oração é falar o dia inteiro, aí como se fala, né? Falar sozinho. Eu ando, às vezes, agradecendo muito e pedindo orientação para aquilo que eu estou fazendo. Que é coisa simples, eu sempre comento aqui, né? Não precisa a oração começo, meio e fim. Eu acho que a oração maior é aquela que tu está num momento só e tu entrega a Deus a tua energia falando aquilo que tu tem necessidade. E agradecendo sempre. Eu só me reconheço como ser humano pelo agradecimento que eu carrego. É a única maneira que eu tenho de evolução. Agradecer todos os dias, porque a oportunidade que nós estamos tendo hoje, aqui na Terra, nesta encarnação, como ser espiritual que somos, é uma transformação enorme. Hoje nós estávamos comentando no estudo, né? A Ana comentou a respeito da notícia que se teve da CNN sobre os irmãos de outros planetas que estão chegando na Terra. Na verdade, eles já estão aí, né? E que agora eles vão se mostrar para nós. Então, nós estamos numa outra época de vida. Se começou na carroça, né? No lombo do burro, pela bicicleta, depois veio o automóvel, e hoje nós estamos chegando num outro patamar, né? E nós estamos passando por tudo isso. E espero que todos nós estejamos abertos a receber. Que a ideia é essa, né? Eu só consigo entender esse mundo que eu estou vivendo se eu estiver aberto a receber. Ah, mas tem muita coisa que é mentira, tem muita coisa que eu não acredito. Não está aberto a receber. A crença sobre cada coisa, tu faz uma medição. Ou tu crê em tudo que aparece na tua vida, ou tu determina aquilo que é necessário para o teu momento de vida, que é o mais correto.
Porque o meu passo, eu como me conheço, o pouco que eu me conheço, eu dou um passo de cada vez. Não consigo dar todos os passos de uma vez só. Esse processo é lento, é gradual e necessário nesse momento. Nosso Mestre Jesus afirmou oportunamente que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Portanto, o exame ético das atitudes e de seus resultados considerará aquele que se investiga a possibilidade de reconhecer, sem os véus da ilusão, a sua condição espiritual através da identificação dos elementos que cultiva no âmbito de sua natureza moral. O Espírito de Santo Agostinho nos alerta para darmos a devida atenção às respostas que surgem na mente. Elas nos darão tranquilidade ou a indicação de um mal que precise ser curado. Eu sempre digo aqui, né, também que, hoje eu estou meio repetitivo, eu sempre digo aqui que quando eu olhei para a minha vida passada, anos atrás, quem eu era, eu me dei conta que todas as coisas que aconteceram na minha vida foram permissão minha. Isso é uma análise da gente. Isso a gente pode fazer diariamente. Todos os dias eu olhar o meu dia. Não vou ir mais além disso, mas o meu dia. Quanta coisa eu fiz de útil para aquilo que eu estou disposto a fazer e quanta coisa eu não precisava ter feito. Às vezes, aí eu não precisava ter feito, o que eu falo sempre é uma resposta errada para um filho, para uma mãe, para um irmão, para um marido, para uma esposa. Precisava ter feito. Mas o meu dia está... Será que eu não posso transformar esse meu dia? Então, essa análise eu posso fazer todos os dias. Porque tudo é da gente. Não é o outro que faz para nós. Mas o fulano, eu fui numa loja lá, o atendente me respondeu errado. Vira as costas e vai na outra loja. Provavelmente o outro atendente vai atender muito melhor. Tu vai ter a melhor condição e vai sair muito mais feliz. Esquece o outro. Porque o outro também naquele momento não estava bem. A análise que se faz sempre sobre o ser humano, e aí todos nós, né? Nem todo mundo vai estar bem num dia. Mas eu tenho que compreender que aquele não está bem. Essa é a minha ideia, porque aí eu estou melhor. Aí eu estou atingindo um outro lugar. Né? A evolução está acontecendo dentro de mim. Porque eu não vou precisar responder para aquilo que não me atinge. Mas me atingiu. Então, tu passa a ser devedor. Eu comentei esses dias ali no estudo que toda frase que a gente colocar a palavra mas no meio, ela não é verdadeira. Se eu disser, né? Eu falei, eu acho que semana passada sobre isso. Se eu falar, que dia maravilhoso, mas esse frio, no momento que eu coloco mas esse frio, o dia não é mais maravilhoso. Ele deixou de ser maravilhoso. Para a nossa vida é a mesma coisa. Quando eu aceito que uma outra pessoa atrapalha a minha energia, ela deixou de ser a outra, sou eu. Eu estou permitindo que aquilo se torne uma verdade. Naturalmente, as dúvidas surgirão no transcorrer dessa caminhada em direção à autoconscientização. Nosso ego produz mecanismos de defesa que nos induzem à percepção errada sobre nós mesmos, desviando-nos do autoencontro, postergando essa tarefa libertadora rumo ao mais profundo do ser. E nesse caso, o que fazer? Segundo a questão e análise, podemos lançar mão da seguinte estratégia: inquirirmos-nos sobre como qualificarmos determinada ação, realizada por nós mesmos, se fosse feita por outra pessoa. É uma possibilidade sempre, né? Mas o importante dessa conversa aqui é como o ego nos derruba, né? Eu acho que dentro de nós mesmos o ego é o nosso pior inimigo. Mas também ele pode ser o nosso melhor amigo. Ele é o pior inimigo quando a gente permite que ele tome conta da gente. Mas ele é o nosso melhor amigo e professor quando a gente compreende
que ele está inchado, que ele tomou conta. Então, na maioria das vezes, eu preciso mostrar rancor? Sou eu ou é o meu ego? Eu preciso demonstrar raiva? Sou eu ou é o meu ego? Porque a gente tem dificuldade, né, sobre as palavras. O que eu falo aqui é verdade? Para mim é. Mas para todos que estão aqui, cada um vai escolher a sua verdade sobre o que eu estou falando. Mas aí, se eu permitir que o meu ego determine quem eu sou, eu vou dizer, o que eu falo aqui é a verdade. Ou você segue, ou estão no lugar errado. Não é assim que funciona a vida. Nós todos estamos num aprendizado em que, se a gente conseguir se ajudar, é maravilhoso. Se a gente der a mão um para o outro, é maravilhoso. Nas conversas que a gente tem ali no estudo, é maravilhoso, porque cada um coloca uma situação de vida que às vezes a gente não está enxergando para o momento atual da vida da gente. Então, eu não posso permitir que o meu ego determine que tudo que eu seja e faça seja a verdade. Ela só serve para mim, neste momento. Além deste momento, tudo é transformador. Se eu sair agora aqui, ali na esquina, já vai ser outra coisa. É para isso que nós estamos aqui. É a maneira da gente evoluir, é aceitando o aprendizado diário de tudo, de tudo. Não tem nada na nossa vida que não seja para aprender. E aí, se a gente voltar para o estudo hoje, que a gente estava ali falando sobre isso, o que é necessário para viver, né? Do que nós precisamos realmente para passar essa encarnação? E para que a coisa seja leve, sem as pedras aquela da mochila, que a gente já botou fora há muito tempo, graças a Deus. O que a gente precisa para evoluir realmente? É de muito pouca coisa. De muito pouca coisa. Os bens materiais que a gente conquista, que é necessário, serve para ações, para situações. Um carro serve para me levar para algum lugar. Ponto. E aí, quando eu tenho 2 ou 3 carros, eu não vou conseguir usar os 3. E hoje nós comentamos sobre isso, né? Sobre a quantidade de coisas que a gente tem e que não usa. E que não é mais necessário. Se a gente consegue se desfazer porque não é necessário, beleza, né? Fica a coisa bem leve. Mas tem gente que é apegada. E esse apego nos deixa pesado no sentido de que não há evolução, né? Não há transformação. Essa metodologia de conhecer a si mesmo, exarada na obra fundamental do Espiritismo, é a chave que todos temos ao alcance, sem gurus de ocasião, para o progresso individual. Trata-se de uma maneira prática, sem teorizações desnecessárias, para que passemos, pouco a pouco, a identificar realmente quem nós somos de fato. Consiste também numa metodologia apropriada ao desenvolvimento da resistência aos atrativos que os abusos das paixões apresentam em função da invigilância costumeira com que transitamos quando mergulhados no corpo somático. Ao percebermos determinada imperfeição moral, trabalhemos pela sua superação, identificando virtudes devidamente assimiladas em nossa conduta. Investamos as forças em praticá-las constantemente. Reconhecendo as aprendizagens que se fazem necessárias e os valores intelecto-morais já adquiridos pelo bom aproveitamento das vivências, que a morada temporária na carne nos concede, dirigimos-nos à felicidade que pode ser granjeada pela dedicação em apenas alguns minutos diários ao conhecimento de si mesmo.
Aí quando se fala em minutos diários, é aquele momento em que a gente realmente se retira do ambiente, né? Que a gente consegue ficar afastado do todo. Se coloca em posição de pensamento, tranquilidade. Eu falo muito do chimarrão. O chimarrão é um bom companheiro para isso, sabe? É um momento em que a gente introspecta, a gente começa a olhar aquilo que é necessário, como que eu vou fazer, mas se eu fizer dessa maneira eu vou magoar alguém ou não? Sabe? Eu tenho necessidade de fazer dessa maneira para fazer com que alguma outra pessoa sofra? Então esse é um momento muito próprio para essa evolução. Para olhar para dentro da gente e saber que aquilo não é mais importante, que eu posso tirar aquilo da minha vida. Eu já comentei aqui com vocês também que o meu apelido, quando novo, era Brasinha, porque tudo era uma briga para mim. Era o esquentado. Não podia me falar nada que eu já comprava. Só que chegou um ponto da minha vida que aquilo não era mais necessário. Eu podia resolver a minha vida de outras maneiras. Perdi o apelido. Gostava, mas perdi. É assim que funciona na vida da gente. Tem horas que a gente tem que deixar certas coisas para trás. Abandonar certas cargas. O processo é daqui para frente, porque o de ontem não existe mais, já passou. E aí como que eu faço esse processo de hoje para frente? É um pedacinho. É uma caminhada, é um olhar. É aqui que fala nessa questão moral, né? O que é moral para mim? O que é imoral? O que é moral para mim não é para o outro. Aí eu julgo o outro, porque para mim não é. Né? Então são as questões que a gente tem que evoluir nessa situação. Eu me olhando, me torno melhor para mim, ao mesmo tempo me torno melhor para toda a sociedade que eu estou vivendo. Essa é a nossa necessidade nesse momento. É custoso? É. Porque a gente tem essa raiz, né, essa cultura, a exigência social em que a gente está vivendo, a maneira como a gente foi criado, tudo isso está dentro do combo. É o X-tudo, né? Então está na hora da gente começar a tirar um pouco dessa coisa. Eliminar certas dificuldades, vamos dizer assim, né, que a gente carrega. Porque a gente está, né, para quem vive dentro de uma casa com mais de uma pessoa, a outra pessoa também tem dificuldade. Ah, mas só eu tenho que compreender? Só eu. É sinal que tu está evoluindo. É sinal que a gente já conseguiu um patamarzinho mais alto. A escada já está ficando porra. Né? Muitas das vezes não precisa nem responder, né? Eu digo muito sim. Tem hora que a provocação vem e a gente não precisa responder, né? Deixa quieto. E quando a gente se dá conta, aquilo nem existiu. Existiu para o outro, mas para ti não existiu. Sabe? Agora, quando a gente carrega a mágoa, aquela questão, 3 dias, 4 dias, quantas vezes a gente perde o sono por causa disso? Ah, mas se eu encontrar, eu vou responder, se eu vou, né? Vou até o fim agora. Não, você ponto teu, o ego está ali, ó, gritando para ti. Né? Não é mais tu que tá vivendo naquele momento, é ele. É a máscara criada já. Nesse momento, assim, né, que a gente está nessa transição que está muito abrupta, está muito rápida, tá tudo em ebulição, esse é o melhor momento para a gente se voltar para dentro. É o melhor momento da gente equilibrar as energias. Aonde a gente estiver. Né, Marília? Aquela vez nós comentamos sobre isso, né? A gente é só um ponto de luz. Cada um de nós é um ponto de luz. Eu quero ser ou não? Eu quero, aonde eu for, transformar quem estiver ali à nossa volta ou não? Eu escolhi, aonde eu estiver, transformar de alguma maneira. Nem sempre a gente consegue, né? Nem sempre a gente é esse ponto de luz tão forte assim. Mas se eu saio da minha casa, eu tenho que carregar isso em mim. Aonde eu for. É
uma necessidade que eu tenho. E é engraçado como isso vai acontecendo aos poucos. Quando a gente menos espera, vem uma resposta de outro lado, assim, bah, que bom que tu apareceu. Precisava te ver, sabe? De gente, às vezes, que a gente nem tem capacidade de entender por que aquela pessoa está falando isso para ti. Tu não tem contato diário, dificilmente tu encontra a pessoa, daí um pouco aquela pessoa te encontra e diz assim, ah, preciso te dizer um negócio. É assim, assim. E aquilo não é que tu tenha que inflar teu ego, só que tu sabe que tu está fazendo certo. A tua caminhada está sendo correta. É um processo, gente, diário, com calma, mas que funciona para todos nós. O olhar no espelho vai nos mostrar que todos somos lindos. É a maneira mais correta de entender que Deus está em nós. Que nós somos a centelha divina não é à toa, que é real. Que a gente pode transformar tudo à nossa volta. Que seja como uma roseira. Que seja como uma árvore. Que seja como um presente dado. Mas que seja. Tá bem, pessoal, por hoje? Gratidão. Vamos fechar os nossos olhos e com esse sentimento de gratidão levar as nossas preces a Jesus, pedindo a Ele que possamos levar a mensagem, aplicá-la nas nossas vidas e vivermos de uma forma mais desperta, vivermos com propósito, entendendo que nós somos a centelha divina do Pai e que Ele quer a nossa evolução, o nosso melhoramento e que entendamos a parte que precisamos colocar nisso. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas